bom? Hoje vamos falar algumas curiosidades sobre o inferno, um lugar que provavelmente ninguém quer estar, seja na dúvida ou na certeza de ser um lugar sombrio. Vamos ao vídeo. Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal História do Saber. Prontos para apreciar mais uma curiosidade? Vamos lá? O conceito de inferno é um fenômeno cultural e religioso que atravessa diversas civilizações ao longo da história, variando significativamente em seus significados e interpretações. Em termos gerais, o inferno é frequentemente concebido como um lugar de punição após a morte, associado ao sofrimento, ao tormento e à retribuição por pecados ou más ações cometidas durante a vida. Entretanto, suas características específicas, como localização, propósito e a natureza do sofrimento, são profundamente moldadas pelo contexto cultural, religioso e filosófico de cada sociedade. Na Mesopotâmia antiga, as primeiras visões de uma vida após a morte não incluíam um conceito de inferno como punição moral. O submundo, conhecido como Kur ou Ir-Kala, era descrito como um lugar sombrio onde todas as almas iam após a morte, independentemente de suas ações em vida. Esse lugar era governado por Ereshkigal, a rainha do submundo. Embora não houvesse tortura, o submundo mesopotâmico era visto como um lugar de isolamento e tristeza. Na cultura egípcia, o submundo, chamado de Duat, era mais complexo e carregava elementos que poderiam ser associados ao inferno. Após a morte, os mortos passavam pelo julgamento de Osíris, onde seus corações eram pesados contra a pena da verdade, representando a deusa Maat. Aqueles que não passassem no julgamento eram devorados por Amit, um monstro híbrido, ou condenados a tormentos espirituais. Essa ideia de punição sugeria que a vida após a morte estava intrinsecamente ligada à moralidade e à justiça. Na Grécia Antiga, o submundo, governado por Hades, também não era exatamente um inferno no sentido moral, mas possuía camadas que diferenciavam o destino das almas. Enquanto o Campos Elíseos oferecia repouso para os virtuosos, o Tártaro era reservado para os piores transgressores, que enfrentavam tormentos eternos. No Tártaro, os mitos descreviam figuras como Sísifo, condenado a empurrar uma pedra eternamente, e Tântalo, atormentado pela fome e pela sede. O judaísmo antigo tinha uma visão mais abstrata de um pós-vida sombrio. O Sheol era descrito como um lugar de escuridão e silêncio para os mortos, sem distinção moral clara. No entanto, influências persas durante o exílio na Babilônia trouxeram para o judaísmo a ideia de uma punição pós-morte, possivelmente influenciada pelo zoroastrismo, que possuía conceitos dualistas de céu e inferno. O cristianismo adotou e expandiu essas ideias, consolidando o inferno como um lugar de punição moral e espiritual. No Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, Jesus faz referências ao Gena, uma alusão ao Vale de Inom, onde sacrifícios humanos haviam sido realizados no passado. O inferno cristão, conforme desenvolvido por teólogos como Santo Agostinho, tornou-se um lugar de sofrimento eterno para os pecadores e para aqueles que rejeitaram a graça divina. Imagens detalhadas de fogo, demônios e torturas foram popularizadas na Idade Média, em obras como A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e através da arte gótica. No islamismo, o inferno é conhecido como asterisco Jahannam e aparece amplamente descrito no Alcorão. Ele é representado como um lugar de fogo ardente e tormentos, mas também com a possibilidade de redenção para alguns, dependendo da misericórdia de Alá e do arrependimento do indivíduo. Assim como no cristianismo, o inferno islâmico é moralmente dualista e serve como contraponto ao paraíso. Em culturas asiáticas, como no budismo e no hinduísmo, o inferno não é necessariamente eterno, mas parte de um ciclo contínuo de renascimento, Samsara. No budismo, Naraka é um reino de tormento onde almas purgam seu karma antes de renascerem, enquanto no hinduísmo,
o conceito de Yama, o deus da morte, está associado à administração da justiça no pós-vida. Esses infernos são vistos mais como estações transitórias do que como destinos finais. Culturalmente, o inferno reflete as preocupações e os valores de cada sociedade. Ele é uma metáfora poderosa para transmitir a ideia de justiça divina, o temor das consequências dos atos humanos e a crença em uma ordem moral que transcende a vida terrena. Historicamente, o inferno também desempenhou um papel político e social, sendo usado por instituições religiosas e governamentais como uma ferramenta para regular o comportamento humano, reforçando normas e punindo desvios morais. No mundo contemporâneo, embora o inferno ainda seja uma parte central de muitas tradições religiosas, interpretações modernas muitas vezes o veem de forma simbólica, representando a alienação, o sofrimento psicológico ou os estados de tormento interior, mais do que um lugar literal de punição. A evolução desse conceito demonstra sua profunda capacidade de se adaptar e ressoar com os desafios existenciais de cada época e cultura. Bom, e você, acredita na existência de um inferno? Seria um lugar sinistro e de punição ou não? Deixe sua resposta nos comentários. Na mitologia grega, o rio Aqueronte era um dos 5 rios do submundo, frequentemente descrito como o rio da dor ou do infortúnio. Ele era uma das barreiras que separavam o mundo dos vivos do reino de Hades, onde as almas dos mortos eram conduzidas após deixarem seus corpos. Segundo os mitos, o Aqueronte fluía através das profundezas do submundo e se conectava com outros rios infernais, como o Estige, o Cócito e o Flegetonte. Sua imagem era associada à escuridão, ao sofrimento e à jornada inevitável da alma rumo ao além. O barqueiro Caronte era o responsável por transportar as almas através do Aqueronte até a entrada do submundo. Para embarcar, os mortos precisavam pagar um óbolo, uma pequena moeda que era tradicionalmente colocada sob a língua dos falecidos durante o sepultamento. Aqueles que não tinham o pagamento ou que não receberam ritos funerários adequados eram condenados a vagar pelas margens do rio, sem descanso eterno. Embora o Aqueronte fosse temido por sua conexão com a morte, ele também possuía um significado simbólico importante. Algumas tradições filosóficas e místicas viam sua travessia como uma metáfora para a transição da alma, uma passagem entre diferentes estados da existência. Platão, em seu diálogo Fedon, menciona o rio ao descrever a jornada das almas após a morte, sugerindo que ele não era apenas um lugar de tormento, mas também uma via de purificação e renovação. Além do contexto mitológico, o Aqueronte tem bases geográficas reais. Existe um rio na região de Épiro, no noroeste da Grécia, que leva o nome de Acheron, e que, na antiguidade, foi associado ao submundo devido às suas águas escuras e à sua atmosfera misteriosa. O local possuía antigos santuários e necrópolis, reforçando a crença de que era um ponto de contato entre os vivos e os mortos. Assim, o Aqueronte permanece um dos elementos mais marcantes da mitologia grega, simbolizando o limiar entre a vida e a morte, o sofrimento e a esperança, e a jornada que toda alma deve enfrentar ao deixar o mundo dos vivos. Bom, e você acredita na existência deste enigmático local de passagem? Deixe sua resposta nos comentários. O julgamento dos templários, os lendários e mais famosos soldados da Igreja Católica? Vamos para o vídeo. Você sabia? O julgamento dos Cavaleiros Templários foi um dos eventos mais dramáticos da Idade Média, marcando a queda da poderosa Ordem do Templo e revelando a aliança entre a monarquia francesa e o papado. A perseguição aos Templários começou em 13 de outubro de 1307, quando o rei Filipe IV da França, movido por dívidas e desconfiança,
ordenou a prisão em massa dos membros da ordem. A partir desse momento, iniciou-se um longo processo de inquéritos, torturas e execuções que culminariam na extinção oficial da ordem em 1312. Os Templários haviam sido fundados no século XII, durante as Cruzadas, com a missão de proteger peregrinos cristãos na Terra Santa. No entanto, ao longo de quase 2 séculos, tornaram-se não apenas guerreiros temidos, mas também uma das instituições financeiras mais poderosas da Europa. A ordem acumulou imensas riquezas por meio de doações, propriedades e um sofisticado sistema bancário que emprestava dinheiro a reis e nobres, incluindo o próprio Filipe IV. A ascensão econômica e influência política dos Templários começou a gerar ressentimento, especialmente do rei da França, que estava endividado com a ordem e via neles um obstáculo à sua autoridade. Além disso, a perda dos territórios cristãos na Terra Santa, como a queda de Acre em 1291, minou a justificativa militar da ordem, tornando-a vulnerável a ataques políticos. A ofensiva contra os Templários foi cuidadosamente planejada. Em 13 de outubro de 1307, Filipe IV ordenou a prisão simultânea de centenas de cavaleiros em toda a França, sob a acusação de heresia, idolatria, sodomia e blasfêmia. Entre as alegações mais escandalosas estavam a adoração de um ídolo chamado Baphomet, a prática de rituais secretos e atos imorais em suas cerimônias de iniciação. Para obter confissões, os inquisidores usaram torturas brutais. Muitos cavaleiros, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, foram forçados a admitir crimes que provavelmente não cometeram. Sob essas pressões, alguns confessaram práticas heréticas, mas depois se retrataram, alegando que as confissões haviam sido arrancadas sob tortura. O Papa Clemente V, inicialmente relutante, acabou cedendo à pressão de Filipe IV e ordenou a dissolução da ordem no Concílio de Viena, em 1312. Apesar da falta de provas concretas, a bula papal Vox in Excelso extinguiu oficialmente os Templários, e suas propriedades foram, em teoria, transferidas para a Ordem dos Hospitalários. No entanto, na prática, Filipe IV conseguiu se apropriar de uma parte significativa da riqueza templária. O desfecho trágico da perseguição ocorreu em 18 de março de 1314, quando Jacques de Molay, junto com outros líderes da ordem, foi condenado à fogueira em Paris. De acordo com relatos, enquanto era consumido pelas chamas, Molay amaldiçoou Filipe IV e o Papa Clemente V, prevendo que ambos morreriam em breve, o que de fato aconteceu dentro de poucos meses. O julgamento dos Templários marcou o fim de uma das mais poderosas ordens militares da Idade Média, mas sua história e mistério continuaram a fascinar historiadores, esotéricos e escritores por séculos. Muitos acreditam que alguns cavaleiros escaparam e mantiveram viva a tradição templária em segredo, alimentando lendas sobre tesouros ocultos e sociedades secretas. Contudo, contra fatos, não há argumentos. Sim, de fato os Templários foram, e até hoje são lembrados como heróis. E você, o que acha dos feitos e a história contada sobre os Templários? Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado por ficar até o final. Hoje vamos saber um pouco mais sobre o último e mais importante grão-mestre da Ordem dos Templários. Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal História do Saber. Prontos para apreciar mais uma curiosidade? Vamos lá? Você sabia? Jacques de Molay foi o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, uma das mais poderosas ordens militares da Idade Média. Sua trajetória está marcada pela ascensão e queda dos Templários, culminando em sua trágica execução e no fim oficial da ordem. Nascido por volta de 1243 no Condado da Borgonha, na atual França, ingressou jovem na Ordem dos Templários e rapidamente demonstrou habilidades excepcionais como cavaleiro e estrategista. Por volta de 1292,
foi eleito grão-mestre, sucedendo Thibaut Godin, e assumiu o comando em um período crítico para a ordem. As cruzadas estavam em declínio e a cidade de Acre, o último grande reduto cristão na Terra Santa, havia sido perdida em 1291. Sem territórios na região, os templários passaram a ser questionados em sua existência, mas Jacques de Molay manteve a esperança de organizar uma nova expedição para recuperar a Terra Santa. A crescente desconfiança sobre os templários foi agravada pelo imenso poder e riqueza da ordem, que possuía vastas propriedades e um sistema bancário sofisticado, emprestando dinheiro a reis e nobres. Filipe IV da França, fortemente endividado com os templários, viu na ordem uma ameaça e uma oportunidade de se livrar das dívidas. Em 1305, o novo Papa Clemente V propôs a união dos templários com os hospitalários, mas Jacques de Molay se opôs. Aproveitando-se das tensões, Filipe IV tramou contra os templários e no dia 13 de outubro de 1307 ordenou a prisão em massa dos cavaleiros na França, incluindo Jacques de Molay. Foram acusados de heresia, idolatria, sodomia e blasfêmia, com alegações de que adoravam um ídolo chamado Baphomet, negavam Cristo em rituais secretos e praticavam atos imorais. As confissões foram extraídas sob tortura brutal pela Inquisição. Jacques de Molay, submetido ao suplício do cavalete e ao esmagamento dos pés, confessou parcialmente alguns crimes, mas logo se retratou. Filipe IV pressionou o Papa, que em 1312 dissolveu oficialmente a Ordem dos Templários através da bula Vox in excelso, sem declará-los formalmente culpados. Jacques de Molay e outros líderes templários permaneceram presos por anos. Em 18 de março de 13 e 14, foram levados para julgamento público. Molay reafirmou a inocência dos templários e renegou todas as confissões feitas sob tortura. Furioso, Filipe IV ordenou sua execução imediata. Naquela noite, Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay foram queimados vivos na Ilha dos Judeus, no rio Sena, em Paris. Diz a lenda que, enquanto era consumido pelas chamas, Jacques de Molay lançou uma maldição contra seus algozes, proclamando que Filipe IV e Clemente V morreriam dentro de 1 ano e seriam chamados ao tribunal de Deus para prestar contas. Curiosamente, Clemente V faleceu 1 mês depois, em abril de 1314, vítima de uma grave doença, e Filipe IV morreu em novembro do mesmo ano após sofrer um derrame. Esse evento fortaleceu a crença de que os templários possuíam segredos místicos e que sua queda envolveu forças ocultas. Com o tempo, essa narrativa ajudou a alimentar teorias da conspiração, lendas e sociedades secretas supostamente ligadas aos templários. Apesar do fim oficial da ordem, o legado de Jacques de Molay e dos templários continuou a crescer ao longo dos séculos. Sua história tornou-se símbolo de traição e injustiça, inspirando obras literárias, pesquisas e movimentos esotéricos. Muitas tradições, como a maçonaria, reivindicam algum vínculo simbólico com os templários. Hoje, Jacques de Molay é lembrado como um mártir cuja morte selou o destino de uma das organizações mais enigmáticas da Idade Média. E sua lenda persiste, envolta em mistério e fascínio. Sendo assim, será que Jacques de Molay realmente tinha poderes místicos? Deixe sua resposta nos comentários. Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal História do Saber. Prontos para apreciar mais uma curiosidade? Vamos lá? Você sabia? A experiência Universo 25 é uma das experiências mais assustadoras na história da ciência, que, através do comportamento de uma colônia de ratos, é uma tentativa dos cientistas de explicar as sociedades humanas. A ideia do Universo 25 veio do cientista americano John Calhoun, que realizou experiências em ratos da Noruega entre 1958 e 1962. Calhoun criou um mundo ideal,
no qual centenas de ratos viveriam e se reproduziriam. Mais especificamente, Calhoun construiu o chamado Paraíso dos Ratos, um espaço especialmente projetado onde os roedores tinham abundância de comida e água, bem como um grande espaço habitável. No início, ele colocou 4 casais de ratos que em pouco tempo começaram a reproduzir-se, o que fez com que a população crescesse rapidamente. No entanto, após 315 dias, a reprodução começou a diminuir significativamente. Quando o número de roedores atingiu 600, formou-se uma hierarquia entre eles e então apareceram os chamados miseráveis. Os maiores roedores começaram a atacar o grupo, resultando em muitos machos começarem a colapsar psicologicamente. Como resultado, as fêmeas se protegiam e, por sua vez, tornaram-se agressivas com as crias. Com o passar do tempo, as fêmeas mostraram comportamentos cada vez mais agressivos, elementos de isolamento e falta de humor reprodutivo. Houve uma baixa taxa de natalidade e, ao mesmo tempo, um aumento da mortalidade em roedores mais jovens. Então surgiu um novo tipo de roedores machos, os chamados ratos bonitos. Eles se recusaram a acasalar com as fêmeas ou lutar pelo seu espaço. Tudo o que importavam era comer e dormir. Em um momento, machos bonitos e fêmeas isoladas constituíam a maioria da população. Com o passar do tempo, a mortalidade juvenil atingiu 100% e a reprodução chegou a 0. Entre os ratos ameaçados de extinção, observou-se homossexualidade e, ao mesmo tempo, o canibalismo aumentou, apesar de haver abundância de comida. 2 anos após o início da experiência, nasceu o último bebê da colônia. Em 1973, ele tinha matado o último rato do universo 25. John Calhoun repetiu a mesma experiência 25 vezes mais, e cada vez o resultado foi o mesmo. O trabalho científico de Calhoun tem sido usado como modelo para interpretar o colapso social, e sua pesquisa serve como ponto focal para o estudo da sociologia urbana. O mais impressionante é que, até os dias de hoje, nenhum outro ser vivo tem uma sociedade tão parecida com a nossa quanto os ratos. Você sabia? Ötzi, conhecido como Homem de Gelo, é uma múmia natural com aproximadamente 5.300 anos, descoberta em 1991 nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália. Esta descoberta proporcionou uma visão sem precedentes da vida na Idade do Cobre europeia. Em setembro de 1991, 2 alpinistas alemães encontraram o corpo de Ötzi emergindo do gelo nos Alpes. Graças às condições glaciais, seu corpo e pertences foram conservados excepcionalmente bem, oferecendo uma janela única para o passado. Análise recente do genoma de Ötzi revelou que ele tinha pele escura, olhos castanhos e provavelmente careca, contrastando com representações anteriores que o mostravam com pele clara e cabelo. Além disso, apresentava uma ascendência significativa de agricultores da Anatólia. Ötzi tinha aproximadamente 1,60 m e pesava cerca de 50 quilos. Sofria de artrite e tinha parasitas intestinais. Sua dieta incluía carne de cabra montês e veado vermelho, bem como cereais. Também foram encontrados altos níveis de cobre e arsênico no cabelo dela, o que sugere que ele pode estar envolvido na fundição de cobre. Investigações indicam que Ötzi morreu aos 45 anos devido a uma ferida de flecha no ombro esquerdo, sugerindo que ele pode ter sido assassinado. As razões exatas para este ataque continuam sendo objeto de estudo e debate entre os cientistas. O estudo de Ötzi forneceu informações valiosas sobre a vida, saúde e tecnologia dos humanos durante a Idade do Cobre. Seu corpo e pertences estão expostos no Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, em Bolzano, Itália, onde continua sendo objeto de pesquisa e fascinação para cientistas e público em geral. Você sabia?
A lenda dos gigantes da Patagônia começou em 1520, quando a tripulação de Fernão de Magalhães encontrou pela primeira vez o povo indígena Selknam. Os marinheiros europeus ficaram impressionados com a presença física desses indígenas. Os conquistadores espanhóis no século XVI tinham, em média, entre 1,57 m e 1,70 m de altura. Isso era bastante comum para os homens europeus da época. Alguns eram mais altos, mas a maioria ficava dentro dessa faixa. Sua altura era influenciada por fatores como genética, nutrição e condições de vida durante o final da Idade Média e o início do Renascimento. Qual era a altura dos patagônicos naquela época? Os patagônicos, especificamente o povo Tehuelche, foram descritos por exploradores europeus, incluindo a tripulação de Fernão de Magalhães em 1520, como sendo muito altos, supostamente com cerca de 2,13 m ou mais. Isso levou ao mito de uma raça de gigantes na Patagônia. No entanto, estudos históricos e antropológicos mais confiáveis indicam que os Tehuelches eram, de fato, mais altos do que a maioria dos europeus da época, com uma altura média entre 1,78 m e 1,88 m. Isso os tornava visivelmente mais altos que os conquistadores espanhóis, o que pode ter reforçado os relatos exagerados sobre sua suposta estatura gigantesca. Qual é a etimologia do nome Patagônia? O nome Patagônia vem da palavra Patagon, usada por Fernão de Magalhães em 1520 para descrever os povos indígenas que ele encontrou na região. A origem exata do termo é debatida, mas há algumas teorias principais. 1. Derivação de um personagem literário. Alguns historiadores acreditam que Magalhães nomeou o povo com base em um personagem fictício chamado Patagon, de um romance de cavalaria espanhol chamado Primalión, 1512. Esse personagem era descrito como selvagem ou monstruoso, o que pode ter influenciado a percepção de Magalhães sobre os Tehuelches, que ele acreditava serem gigantes. 2. Possível origem linguística. Outra teoria sugere que Patagon vem de uma palavra em alguma língua indígena, possivelmente significando pés grandes ou algo semelhante. Mas não há evidências linguísticas claras que confirmem essa hipótese. Independentemente de sua origem exata, o nome Patagônia passou a ser usado para se referir à vasta região do sul da Argentina e do Chile, nome que permanece até hoje. E você, acredita na existência dos gigantes ou acha que é apenas um folclore? Deixe sua resposta nos comentários. Você sabia? O rio mais quente do mundo atinge 99 graus Celsius, o rio Xanay-Timpixca, uma maravilha escondida na Amazônia. No coração da vasta e exuberante floresta amazônica, encontra-se um enigma natural que desafia nossa compreensão. O rio Xanay-Timpixca, conhecido como o rio mais quente do mundo. Com temperaturas que podem atingir surpreendentes 99 graus Celsius, este curso d'água único fascina cientistas e exploradores há décadas. Uma lenda que se tornou realidade. Por muito tempo, o rio Xanay-Timpixca foi considerado uma lenda, um conto de pescador transmitido de geração em geração. No entanto, em 2011, o geólogo peruano Andrés Russo decidiu investigar a veracidade dessas histórias e fez uma descoberta surpreendente. O rio realmente existia. Um enigma geológico. O que torna o rio Xanay-Timpixca tão extraordinário é a sua fonte de calor. Diferentemente de outros rios quentes, que são aquecidos por vulcões ou fontes termais subterrâneas, o Xanay-Timpixca não possui nenhuma dessas características por perto. Acredita-se que o calor do rio seja resultado de falhas geológicas profundas que permitem que a água subterrânea entre em contato com rochas quentes,
aquecendo-a a temperaturas extremas. Um ecossistema único. Apesar das temperaturas escaldantes, o rio Chanai-Timpishka abriga um ecossistema único e adaptado às suas condições extremas. Peixes, algas e outros organismos desenvolveram mecanismos de sobrevivência que lhes permitem prosperar em águas tão quentes. Um destino para aventureiros corajosos. Se você é um aventureiro em busca de experiências únicas, o rio Chanai-Timpishka é um destino imperdível. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar as dificuldades de acesso e as altas temperaturas. Recomenda-se contratar um guia local experiente para garantir a segurança durante a expedição. Preservação e curiosidades. O rio Chanai-Timpishka é um tesouro natural que precisa ser preservado. A sua importância científica e cultural é inegável, e sua beleza cênica é de tirar o fôlego. Além disso, o nome Chanai-Timpishka significa fervido com o calor do sol na língua indígena local. O rio tem cerca de 6,4 quilômetros de extensão e 4,5 metros de profundidade em alguns pontos. A temperatura da água pode variar ao longo do dia, atingindo o pico durante a tarde. O rio é cercado por uma floresta densa e exuberante, com árvores centenárias e uma rica diversidade de vida selvagem. Um convite à exploração. O rio Chanai-Timpishka é um convite à exploração e à descoberta. Se você é um amante da natureza, um curioso sobre os mistérios do planeta ou um aventureiro em busca de desafios, este rio único certamente o encantará. E você, teria coragem de ir dar um mergulho neste rio magnífico? Deixe sua resposta nos comentários. Origem do buquê de noiva. As noivas carregavam buquês de flores perto do corpo para disfarçar o odor. Ao visitar o Palácio de Versalhes, em Paris, observa-se que o suntuoso palácio não tem banheiros. Na Idade Média, não havia escovas de dentes, perfumes, desodorantes e muito menos papel higiênico. Excrementos humanos eram jogados pelas janelas do palácio. Em um feriado, a cozinha do palácio conseguia preparar um banquete para 1.500 pessoas, sem o mínimo de higiene. Nos filmes de hoje vemos pessoas daquela época tremendo ou abanando. A explicação não está no calor, mas no odor fétido exalado por baixo das saias, que eram feitas propositalmente para conter o cheiro das partes íntimas, já que não havia higiene. Também não era costume tomar banho devido ao frio e à quase inexistência de água encanada. Somente os nobres tinham lacaios para abaná-los, para dissipar o mau cheiro que exalava do corpo e da boca, bem como para espantar os insetos. Quem já foi a Versalhes admirou os enormes e belos jardins que naquela época não eram apenas contemplados, mas usados como toalete nas famosas baladas promovidas pela monarquia, pois não havia banheiros. Na Idade Média, a maioria dos casamentos acontecia em junho, para eles o início do verão. O motivo é simples. O primeiro banho do ano era tomado em maio. Então, em junho, o cheiro de gente ainda era tolerável. No entanto, como alguns odores já começavam a incomodar, as noivas carregavam buquês de flores perto do corpo para disfarçar o odor. Daí a explicação da origem do buquê de noiva. Os banhos eram tomados em uma única banheira enorme, cheia de água quente. O chefe da família tinha o privilégio do primeiro mergulho em água limpa. Então, sem trocar a água, os outros chegavam na casa, por ordem de idade, as mulheres, também por idade, e, por fim, as crianças. Os bebês eram os últimos a tomar banho. Quando chegava a sua vez, a água da banheira estava tão suja que era possível contaminar seriamente um bebê lá dentro. Daí a frase, jogar fora o buquê.
e você gostaria de ter vivido nesta época? Deixe sua resposta nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma bela história. Obrigado por ficar até o final. Se gostou do conteúdo, comente, compartilhe e deixe seu joinha, pois assim você vai estar ajudando bastante a continuarmos com o nosso trabalho. Até a próxima!